Beleza. Bom, gente, antes de mais nada, essa é a nossa última mesa do simpósio online do CR. Então, eu queria agradecer todo mundo que fez com que isso acontecesse. Então, todas as pessoas do CR e a quem participou. Muito obrigada, Nath, por estar aqui, inclusive, que ainda vai falar com a gente, vai apresentar um pouquinho do trabalho dela. Obrigada para todo mundo que panfletou nosso trabalho também, que participou, que ajudou a estruturar. Então, obrigada para todo mundo aí. Para quem está vindo nesse vídeo agora, está caindo de paraquedas aqui. Bom, o CR é um conselho estudantil, tá? Fundado ali pelo curso de Relações Internacionais da Universidade Paulista, Unip. E a gente tem como maior intuito, né, ajudar aos alunos a desenvolver suas habilidades na área. Então, a gente traz sempre conteúdos diferenciados e o simpósio é um deles. Então, nessa última mesa, que a gente vai falar um pouco sobre cultura, o que é muito bom, a gente vai finalizar esse momento com chave de ouro. A gente tem a Natália, que ela vai conversar com a gente um pouco da pesquisa dela. Eu espero que vocês gostem também. E, Nath, muito obrigada por estar aqui, pela presença. A palavra é toda sua. E aqui, só lembrando, como você é uma única pessoa, não tem... Fora você, como você vai fechar com chave de ouro, eu escolhi deixar 20 minutos para você, então você tem 20 minutos aí, eu vou cronometrar, então pode falar, fica à vontade, e aí eu te aviso pelo chat mesmo, quando tiver faltando 5 minutos restantes, tá bom? Beleza, então. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a oportunidade. Sou uma pessoa muito tímida, então isso vai me ajudar a me desenvolver, né? Adorei as outras bancas, gente, aprendi demais, principalmente sobre a questão da Palestina, achei sensacional, sério. Mas, enfim, meu trabalho vai ser um pouco diferente. Para alegrias de um, para tristeza de outros, eu vou falar sobre K-pop. Mas, enfim, né? Pesquisando, assim, academicamente, eu percebi que muita gente fala sobre o K-pop em relação ao soft power. Eu queria fazer uma coisa um pouco mais crítica, então eu fiz um recorte e decidi analisar BTS, só que o alcance global de BTS, só que numa perspectiva do capitalismo tardio, que é uma perspectiva marxista. Então, para isso, eu dividi meu trabalho em duas partes. Na primeira parte, eu basicamente tentei desenvolver essa base marxista, né? Utilizando principalmente esse autor chamado Jonah Peretti. E na segunda parte, eu tento basicamente aplicar essa perspectiva na gestão do BTS e na dinâmica entre o grupo e os consumidores. Então, eu acho importante primeiro a gente entender rapidinho o que é capitalismo tardio. Capitalismo tardio, ele é um conceito que foi desenvolvido pela Escola de Frankfurt, que foi uma escola de sociologia e filosofia de meados do século XX. Eles basicamente tentaram adaptar conceitos marxistas para a economia daquela época, que era uma economia, uma estrutura um pouco diferente da concepção de capitalismo do Marx. Então, basicamente, para o meu trabalho, as características mais importantes para esse capitalismo tardio, ele seria, a internacionalização do comércio, e 2, a utilização cada vez maior da cultura visual, da cultura de massa, para expansão desse capitalismo, certo? Então, o Jonah Peretti, em 1996, ele publicou na revista Negations, que é uma revista acadêmica, um artigo chamado Capitalismo e Esquizofrenia, Cultura Visual Contemporânea e Formação de Solução de Identidade. E nisso, isso é uma citação, ele fala que o capitalismo tardio não só acelera o fluxo de capital, mas também acelera o ritmo em que indivíduos assumem identidades. O que isso significa? Parece bem confuso. Por que ele está falando de esquizofrenia? Bom, é que naquela época, os autores que eram adeptos a esse conceito de capitalismo tardio, eles basicamente chegaram nesse termo de esquizofrenia, que eles não usam assim no termo psiquiátrico mesmo, mas mais como uma metáfora, porque uma pessoa esquizofrênica, ela basicamente, ela vive, ela não consegue distinguir o presente do passado do futuro, ela não consegue fazer uma conexão entre o que ela está vendo e o que aquilo é. Ela basicamente vive assim, numa completa descontextualização do mundo ao redor dela, certo? E para o Jonah Peretti,
como, principalmente depois do advento da internet, ele acredita que a gente vive nessa sociedade que está tão bombardeada de informação, tão bombardeada com propaganda, com cultura de massa, que a gente precisa, os indivíduos consumidores, a gente precisa de ter egos frágeis o suficientes para a gente ficar, para a gente se desestruturar, para a gente se descontextualizar e construir várias identidades que sejam compatíveis com aquilo que está sendo vendido para a gente. E, na minha perspectiva, a indústria do K-pop, BTS, eles entenderam isso. Eles entenderam que a gente vive nesse capitalismo que está em constante competição, com um fluxo de capital muito rápido e que eles precisam se reinventar constantemente para eles não perderem os fãs. E como que eles fazem isso? Primeiro, eu acho importante citar duas coisas. A primeira coisa é que na onda coreana, qualquer indústria criativa que não seja baseada nos Estados Unidos, no Canadá, Inglaterra, qualquer país que não fale inglês, a gente tem que dar um peso maior justamente por eles não estarem nessa hegemonia da indústria cultural. Pelo fato deles sofrerem muita xenofobia e muita barreira por causa disso. E o segundo ponto seria uma afirmação do Jameson, que ele fala que as rupturas radicais entre os períodos geralmente não envolvem mudanças completas de conteúdo, mas sim reestruturação de certos números de elementos já existentes. O que significa que, às vezes, algumas coisas da indústria americana e da indústria do K-pop e com BTS geralmente são coisas parecidas, coisas que eles fazem, mas se a gente pegar o escopo geral, fazer uma somatória de todos esses fatores, a gente consegue entender o que o Jonah Peretti estava tentando falar. Então, como que o BTS se reinventa? Bom, na minha percepção, se a gente for comparar a indústria americana com a indústria do K-pop, com o BTS, a gente percebe que eles têm uma produção muito rápida. Só para vocês terem uma ideia, esse ano eles já têm confirmado 3 álbuns. E se você pegar algum artista da indústria americana, geralmente eles já ficam satisfeitos com a produção de um álbum, faz a tour e pronto. Só que BTS não, e outros grupos do K-pop. Então, gente, eu não tenho dinheiro para comprar álbum, tá? Isso daqui eu ganhei de presente, mas eu queria mostrar. Os álbuns principais, isso daqui, ó, tem 4. E todas eles têm a mesma música. Só que, assim, se você abrir eles têm ensaios de fotos diferentes, eles têm conceitos diferentes. Então, na minha percepção, essa não é só mais uma maneira de, obviamente, eles conseguirem fazer com que os fãs comprem mais coisa, mas também de se reinventar. Outro ponto é que, paralelamente, a produção de música, eles também produzem coisas como, por exemplo, séries de competição, reality show, documentário. Isso é uma coisa que o Frederick Jameson ele aponta, que no capitalismo tardio existe uma relação existe essa coisa que é a inter-relação entre as mídias. Então, o ídolo K-pop, ele geralmente não é só um cantor, mas ele é um dançarino, ele é um ator, ele é um produtor de conteúdo no geral. 2. Outro ponto. O CEO do grupo, que se chama Ben PD, em várias entrevistas, ele já disse que BTS, eles investem bastante no conceito de universos alternativos. Gente, é igual coisa da Marvel, sabe? Que tem, por exemplo, o universo do cinema, o universo dos quadrinhos, o universo das séries. BTS faz a mesma coisa. Então, tipo, não tem só eles como ídolos, mas também eles têm múltiplas narrativas, com múltiplos enredos que são contadas a partir de jogos, contadas a partir de clipes, livros e até mesmo novela. E, além disso, eles têm até uma submarca que se chama BT21, que foi desenvolvida pelos próprios membros, em que, assim, é uma representação deles, só que, tipo, alcança o público geral que não é fã do grupo em si. E o último ponto que eu queria falar, que na minha concepção é o ponto mais interessante, é que com a saturação desses conceitos e narrativas utilizadas pelo grupo, a gente consegue perceber que até mesmo algumas narrativas anticapitalistas, elas se tornam lucrativas. Então, se eu não me engano, foi a Business Insider, uma revista, eles
nomearam o BTS como os reis do patrocínio. Por quê? Porque eles têm muito patrocínio. Então, por exemplo, eles fazem propaganda para Fila, eles fazem propaganda para Hyundai, eles fazem propaganda para um monte de gente. Além disso, eles produzem uma quantidade absurda de produtos dos mais vários tipos. E eles ainda têm algumas letras que fazem alusão direta, por exemplo, à ostentação. Só que, ao mesmo tempo, eles também têm muita letra e muita narrativa que faz alusão direta, por exemplo, à luta de classe, a coisas relacionadas ao marxismo. Então, essa é uma coisa que o Mark Fisher, que é outro autor que eu coloquei no meu trabalho, fala, que nesse capitalismo que a gente vive, a crença ela se torna estética e a pessoa que engaja, ela vira basicamente o espectador. Isso demonstra basicamente a flexibilidade desse capitalismo que a gente está vivendo, que é um capitalismo que puxa para o limite até assim para o anticapitalismo, e mesmo assim não rompe, mesmo assim o anticapitalismo se torna lucrativo. E para terminar, eu só queria concluir que, tipo, na minha perspectiva, essas características ela alavancaram o sucesso global de BTS. E segundo o Deleuze e Guattari, que foi outro autor que eu utilizei bastante, esse tipo de descontextualização ele ajudaria a penetrar o mercado global no mercado interno, na medida que esse tipo, ele não fala descontextualização, ele utiliza a palavra desterritorialização, que é uma palavra super difícil de falar para mim, mas enfim, ele diz que essa descontextualização, ela facilita a entrada no mercado porque ela basicamente rompe vários significados importantes, como, por exemplo, a nossa nacionalidade, a nossa cultura e nossas tradições, o que faz basicamente com que o indivíduo se torne suscetível ao repertório de cultura de massa que basicamente se preocupa em se expandir. Mas basicamente é isso. Eu acho que eu falei muito rápido e eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Perfeito, Nath. Na verdade, deu para entender. Eu tô bem, assim, ainda um pouco digerindo tudo. Foi muito legal. Parabéns pela apresentação. Já temos perguntas, inclusive. Temos muitas perguntas. Enquanto você tava falando, já tinha uma galera, tipo, eufórica falando, tem pergunta. Então, esse é o momento. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Você ainda tem 9 minutos. Tem alguma coisa ou você já prefere ir para as perguntas? Você que decide. Não, já é melhor ir para as perguntas, já. Beleza, então. Então vamos lá, gente, por ordem. Eu tô vendo que tem a Gabriele que tem pergunta, tem a Cássia que tem pergunta, tem a Ana que tem pergunta, tem o Gandhi que tem pergunta, então tem todo mundo que tem pergunta. Então vamos começar na ordem, né? Vamos falar então, vou passar a palavra para a Cássia, que a Cássia tem uma pergunta para fazer para você, né, Cássia? Pode abrir o mic. Beleza. Oi, tudo bem, Natália? Primeiro, muito obrigada pela apresentação, foi fantástica. E eu tenho na verdade, assim, dentro dessa pergunta que eu vou fazer, tem 3 perguntas dentro dela. Que assim, aqui no Brasil, nós temos o Hermano Viana, que estuda a etnomusicografia do funk carioca. Então, ele escuta toda a trajetória ele discute sobre toda a trajetória do funk e como que isso até chegou a se tornar agora, né, o funk ostentação, um produto comercial. Então, assim, de acordo com a sua pesquisa, nesse cenário Brasil, seria possível uma reprodução da indústria cultural coreana em outros territórios fora da Coreia, utilizando, por exemplo, o caso de o nosso K-pop virasse o funk carioca? E aí, dentro dessa minha pergunta, vem assim, como que um país consegue, por exemplo, no caso da Coreia, porque eles vivem bastante disso, como que um país consegue se beneficiar e usufruir totalmente da indústria cultural? Acho que são essas minhas 2 perguntas. Então, acho que até um tempo atrás, obviamente isso não é fonte acadêmica, mas o Gregório,
que ele faz o Gregório News, ele até chegou a falar sobre isso, fez uma comparação sobre o K-pop e o funk. Eu acho que, no fundo, é tudo questão da gente valorizar a nossa própria cultura e ter um entendimento maior sobre o soft power, né? Porque, assim, eu acho que na medida que a Coreia do Sul, o governo da Coreia do Sul entendeu que traria muitos benefícios, né? Eles começaram a investir em escola e tudo mais. Aqui, a gente vê como, por exemplo, o funk, ele não é... muita gente não gosta do funk, existe esse elitismo muito grande em relação ao funk, né? E a gente percebe essas diferenças de tratamento. Então, eu acho que seria isso, basicamente, né? A gente não conseguia aproveitar a nossa música, a nossa classe artística como um potencial para o soft power, principalmente no governo atual. Obrigado, Nath. Você respondeu minha pergunta. Obrigadão, viu? Perfeito. Agora eu vou dar a passagem para Ana. A Ana também tinha uma pergunta que ela queria fazer. Ana, fique à vontade de abrir o microfone e fazer pergunta. Oi, Nath, boa noite. O trabalho ficou ótimo, gostei bastante, bem interessante. Parabéns. Obrigada. Eu gostei bastante dessa visão do K-pop sair dessa indústria mais americana que a gente foi construindo na cultura, só que ao mesmo tempo eu também me questionei, será que eu não entendo tanta coisa de K-pop, tem gente que entende mais do que eu, mas acompanhando ultimamente, eu fico me pensando, será que o K-pop também não está seguindo essa risca da indústria americana, de as músicas ou as pessoas que estão representando o K-pop? Obviamente é coreano, então a gente vai ter sempre um coreano lá fazendo, mas será que isso também não chega próximo do que a indústria americana tanto colocou como estereótipo de que tinha que ser assim, assim, assado, e ao mesmo tempo que o K-pop sai disso por não ser americano, também não tem em contrapartida, também não tem, vamos dizer, essa bolha, assim? Eu queria saber sua opinião sobre isso. Posso me dar minha pergunta? Então, Quer complementar? Vamos fazer assim, vamos fazer assim, Nath, antes de você responder, para já responder num pet só, manda também, Gandhi, aí a Nath já faz uma linha de raciocínio. Isso, acho que é melhor, acho que facilita a resposta dela. Enfim, seguindo na linha do que a Ana perguntou, estruturalmente as músicas no K-pop, elas são muito semelhantes com as músicas do pop americano, de fato, né? Por outro lado, eu entendo que, conforme você disse no trabalho, o Estado coreano ele investiu fortemente na construção dessa cultura, né? Para realmente levar para o resto do mundo e fortalecer a economia cultural da Coreia. Por outro lado, eu penso que essa busca incessante pela lucratividade no K-pop, você mesmo falou que em um ano são 3 álbuns, isso é muito para os padrões de qualquer lugar, né? Essa questão da lucratividade cada vez mais crescente pode se sobrepor à questão artística mesmo? Tá, realmente o K-pop em si, ele foi originado com uma influência americana ocidental muito grande, porque o K-pop, na verdade, ele foi... Vocês estão conseguindo me ouvir? Alô? Sim, Nath, eu tô te ok. ouvindo. É porque travou aqui, mas enfim, agora voltou. Enfim, gente, o K-pop ele surgiu em 1992 a partir do momento em que a Coreia do Sul teve a abertura dela. Então, com a abertura dela, ela conseguiu ter a cultura, tanto a cultura quanto o comércio americano, ele conseguiu dar entrada lá e começou... E aí gerou o K-pop, que ele tem essa influência muito forte, uma ocidentalização da música muito forte, até porque muitas das letras, a gente tem letra, a maioria das músicas tem letra em inglês, e tem uma influência, pelo menos
o primeiro grupo, K-pop, que foi Sotaeji and the Boys, eles tiveram uma influência muito grande do hip hop e do street dance. Então, sim, eu acho que o K-pop, a chave do K-pop é justamente esse híbrido entre um pouco da cultura coreana e da cultura ocidental, né? E qual que é a segunda parte da pergunta do Gandhi que eu já tinha esquecido? Da sobreposição da economia com... Da lucratividade, isso. Isso, porque assim, a indústria K-pop, na verdade, ela segue uma fórmula, assim, muito estrita. Assim, eu não posso dizer que a indústria americana não faz o mesmo. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande em analisar, em fazer uma comparação entre a indústria americana e a indústria do K-pop, justamente por causa dessa visão ocidentalista que a gente tem, né? Mas, assim, o K-pop e o pop em geral, ele foi criado justamente para lucrar. Então, sem sombra de dúvidas, até porque a gente sabe que existem muitos artistas K-pop que na verdade não escrevem suas próprias letras. E eles não conseguem, na verdade, tocar o que é produzido. Eles estão lá para cantar e para dançar, entendeu? Então, tem realmente essa questão. Mas eu acho que é isso. Perfeito. Respondeu essa pergunta? Respondeu. Agora que eu vi a resposta do Gandhi. Beleza. Alguém mais tem perguntas? Gabriele, quer fazer alguma pergunta? Eu vi você digitando alguma coisa, falou da Coreia. Falei que eu fico emocionada quando eu fico Coreia, eu fico abalada aqui. Perfeito. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para a Nath? Acho que todas as perguntas foram respondidas. Bom, Nath, muito obrigada por ter respondido. Achei todas as perguntas bem interessantes. Obrigada por apresentar o trabalho, dividir com a gente. Foi perfeito. Estou muito orgulhosa. Parabéns. Amei de verdade. Gente, eu queria agradecer do fundo do coração quem assistiu com a gente todas as 3 meses que a gente teve durante esses 3 dias, né? Com os diferentes temas. Então, eu queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que esteve aqui ao vivo ou que viram depois. Se você estiver vendo depois, obrigada também. A gente achou incrível o resultado, toda essa produção, valeu a pena. A gente espera fazer isso agora nas próximas vezes com mais pessoas, com diversos temas, de uma maneira totalmente diferente e inovadora. Mas é muito bom receber pessoas como a Nath aqui, que gostam de trabalhar e dividir esse momento de pesquisa, de realização com a gente. Então, obrigada, Nath, obrigada às meninas que também estavam na banca anterior, que dividiram com a gente. E é isso, gente. A gente finaliza, então, por aqui o simpósio. A gente fechou com chave de ouro, mostrando que BTS tem muito a ver, sim, com a indústria capitalista também. Tem muito a ver com as relações internacionais, o que é muito bom. Não é só uma questão de música. A gente também abrangeu aqui outros temas bem bacanas. Então, a gente fechou com chave de ouro o simpósio. Muito obrigada mais uma vez, Nath. Obrigada aos realizadores, ao Gandhi, a Cássia, a Natiele, ao Fernando, a Maiene, né, todo mundo que deu apoio e suporte para esse projeto incrível. E a gente vai ficando por aqui. Eu vou finalizar a gravação por agora, mas boa noite para todo mundo, muito obrigada por tudo. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar os vídeos, e a gente está sempre na ativa para trazer mais informações para vocês. Um beijo, gente. Obrigada.